Glória a Deus. É um trecho bastante conhecido, mas o profeta de Deus, ele usou esse texto para pregar a mensagem titulada Imagem de Cristo. São João capítulo 13 e o versículo 3 em diante diz assim: Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou os vestidos e, tomando uma toalha, cingiu-se, deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-lo com a toalha com que estava cingido. E aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que ele disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavará os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Amém. Senhor, acrescenta tuas bênçãos sobre a leitura da tua palavra, Senhor. A tua palavra, qual é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Mais uma vez, não me envergonhe de dizer, perdoa minhas debilidades e falhas, Senhor, que nós erramos no falar, no pensar, no agir, mas nós reconhecemos que o teu sangue é que nos mantém nós limpos, Senhor, de toda iniquidade, Senhor Deus. E portanto nós cremos que o Senhor está aqui, Senhor, para nos abençoar. Amém. Pode sentar, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, é tão bom estar na presença de Deus e saber que Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ontem, a gente ouvindo uma mensagem, Deus leva a gente, vai e volta, e dentro da Escritura, e nada pode fugir da Escritura, né? Mas ouvindo ontem o irmão Fábio falando aquele trecho tão maravilhoso, eu pude ver, realmente é que diz nosso profeta, né? Quando ele falava sobre Moisés, nós podíamos ver ali quem? Jesus Cristo. O tema do profeta de Deus sempre foi: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Muitos, quando falam em Jesus Cristo, logo pensam naquela pessoa literal. Mas nós temos que pensar, quando falamos em Jesus Cristo, não somente no sacrifício, não somente naquele corpo físico. Para pensar naquele corpo físico, você pode até dizer Jesus, não é? Jesus de 2000 anos atrás. Mas quando você fala Jesus Cristo, você vai para Hebreus 13, verso 8, que diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então a Bíblia toda, irmãos, em todos os detalhes, de Gênesis a Apocalipse, de Apocalipse a Gênesis, ali é Cristo. Não é Jesus, ali é Jesus Cristo. Você entende isso, irmãos? Tem diferença entre Jesus Cristo e Jesus. Estou falando para quem tem revelação, né? Não que existe dois. Eu creio que vocês estão captando, né? É o ministério. Então ali em Moisés estava Cristo mesmo, sim, senhores. A unção, o Espírito Santo, porque Cristo é Espírito Santo, é unção. Amém. E nós sentimos esse privilégio de poder estar aqui hoje, servindo a Deus com revelação, né? E eu estava meditando, hoje de manhã cedo mesmo, Deus deu uma palavra para nós. Como é gostoso, irmãos, nós saber que Deus tem dado para nós uma palavra cada vez mais de ensinamento, não porque estamos aqui, eu creio que quem Deus coloca aqui para trazer a palavra, Deus sempre tem nos ensinado alguma coisa. E hoje de manhã, eu não sei se alguém ouviu, mas foi falado sobre o que significa comunhão. O
que significa comunhão. Se alguém não ouviu, procura ouvir, que não é eu que falei, foi o profeta que falou realmente o que é comunhão. Muitas vezes nós achamos que é uma coisa e não é aquilo que nós pensamos, né? Mas por isso nós temos um profeta para mostrar na Bíblia o que é comunhão. Amém. Então, irmãos, nós não temos aqui nenhum grande. Claro que existe a hierarquia e temos que respeitar a hierarquia colocada por Deus. Cada cristão nascido de novo respeita a hierarquia, desde diácono até a autoridade máxima na igreja, que é o pastor. Mas vemos que, mesmo assim, o próprio pastor, no Espírito de Deus, ele não considera o grande, mas é o grande que está nele, que está na igreja. E toda honra, toda glória seja dado ao nosso Senhor Jesus Cristo. E se nós estamos de pé, estamos aqui, é porque Ele nos amou primeiro. Não é eu, não é você que tem escolhido, mas é Ele que tem nos escolhido. Aleluia. E quem tem que brilhar hoje na nossa vida, em nosso ser, quem tem que brilhar é Ele. Ele tem que ser o ponteiro. Vê? Hoje cedo nós entramos nesse assunto também. Deus levou nós. Deus leva nós lá para cá e daqui para lá e dizendo sobre o relógio, né? Você vê ali aquele relógio bonito, aqueles ponteiros bonitos que tem ali. Mas por detrás daquele ponteiro, ali escondido, naquela caixinha que ninguém vê, ali existe uma mola chamada mola mestre, mola principal. Existem umas engrenaginhas muito pequenininhas ali. Existem uns parafusinhos ali que os relogeiros, para consertar, tem que pôr uma lente muito grande para mexer com aquilo. Os rubins, né, os relógios antigos, eu não entendo bem, mas parece que é mais ou menos por aí. Então, irmãos, para esses ponteiros funcionar, aparecer, por detrás disso tem essas coisas escondidas, esse poder escondido. Eu só quero deixar como base para vocês verem o que diz o profeta de Deus. É gostoso ler essas coisas, irmão, porque isso enche a nossa alma. Quando o profeta falava sobre isso, ele diz assim: é exatamente como a mola principal de um ótimo relógio de corda. Você não precisa dar corda nele todo dia. Deus deu corda uma vez por todas. E está posicionada exatamente bem no meio da sua vida, da sua nova vida. E como a mola principal, à medida que se afrouxa, vai marcando o tic-tac, o relógio. Aquilo controla cada pequeno organismo daquele relógio para dar um tempo perfeito. Vocês estão entendendo? Então, para funcionar direitinho, tem que ter esse organismo ali dentro, essas pecinhas. 116. E quando o Espírito Santo, veja só, não o diploma novo, não a igreja nova, não o pensamento novo, não a emoção nova, não o óleo novo, não a dança nova, não novos lábios, não uma nova língua, não um novo isto ou aquilo, não um chapéu novo, mas quando Deus posiciona o seu espírito no meio do seu novo espírito, então você não terá que fingir humildade. Não terá que fingir que é um cristão. Ele controla tudo que está dentro de você. E isso te faz decente. Coloca a igreja em ordem. Faz com que os dons operem perfeitamente. E se você tiver que ser tirado de um lugar para onde você pensa que deveria estar e colocado em algum outro lugar, Ele te controlará. Não mudando subitamente de opinião, eu nunca mais voltarei. Não, Senhor. Isso mostra que a mola principal não está ali. Quando você explode com qualquer coisinha que acontece, intoxica o humor. E quando acontece do pastor atingir algo que está na palavra, e você, bem, eu não creio nisso. Cuidado. Couro velho de vaca
vem, cuidado, a nova mola principal não foi colocada ali corretamente ainda. Vê? Então, irmãos, nós temos que ter essas vigilância em poder observar o que é Deus operando em simplicidade, o que é Deus operando em coisas pequenas, porque o que faz, como nós dizíamos, o que faz a diferença muitas vezes não é grandes coisas, são as pequeninas coisas que faz a diferença, né? Como dizíamos, o que fez a raça humana perecer e morrer, e até hoje morrer, não foi Eva duvidar 99,9%, foi simplesmente 1% só, que ela duvidou, matou a raça humana. Então, irmãos, pensando bem, eu estava meditando aqui sobre essa mensagem, a imagem de Deus. O profeta de Deus, ele fala aqui sobre um assunto muito especial, sobre o ouro do tolo. Alguém já ouviu falar sobre isso? A qual é uma coisa que se destaca muito. Olha, se a pessoa não tiver conhecimento, irmãos, vai ficar enganado com esse ouro. Vamos ver o que ele fala para nós? Imagem de Cristo no parágrafo 46. Foi-me dito por autoridade que antigamente, quando naqueles dias eles possuíam os fundidores, tiravam a impureza do ouro, veja só, extraíam o ferro e a pirita. A pirita é tão parecida com o verdadeiro ouro, até ao ponto de ser chamada de ouro de tolo. Mas a maneira através da qual eles extraíam tudo aquilo, ora, eles batiam aquilo com um martelo. Os índios costumavam fazer isso, e os velhos orives costumavam fazer isso. Batiam com um martelo e viravam e batia até tirarem toda a impureza dali. E a única maneira pela qual ele sabia que tinha chegado no ouro era quando o batedor podia ver o seu reflexo naquilo. Vê? Aquele que estava batendo podia constantemente olhar, ele quase podia se barbear através do seu reflexo no ouro no qual ele estava batendo. Você está entendendo, irmãos? Então ali, quando eles chegavam a tirar ali aquele ouro, logo aparecia aquele brilhante, né? Oh, achei, né? É o que muitos pensam, oh, achei, hoje eu tenho. Vamos apurar isso para ver se tem mesmo? Vamos bater com o martelo do Evangelho para ver se é isso mesmo que Jesus disse? Tem? Aleluia. Então eles batiam naquele ouro, naquele metal ali, batia e toda a escória ia saindo, mercúrio e barro ia saindo, a ponto, irmão, batendo, virando e batendo, que eles podiam ver ali o reflexo do seu rosto ali. Ali estava o verdadeiro ouro. Quase a ponto de poder se barbear, diz o profeta, com aquele reflexo ali, de tão puro que ficava. Vocês estão entendendo, irmãos? É isso que o Espírito Santo faz com a sua verdadeira igreja, irmãos. No 47, e quando o Espírito Santo de Deus começa a nos bater com o martelo do Evangelho, todas as coisas do mundo são expelidas e podemos refletir a imagem do Senhor Deus. Então eu creio que nós nos tornamos cristãos, pois a palavra cristão significa como Cristo, refletir-lhe. Agora, isso não significa que temos que deixar crescer uma longa barba, como os artistas o retratam. E nem mesmo significa que temos que ter os cabelos compridos, como os artistas o fazem ter. Ou usar um manto como ele usava. Pois estamos vivendo em um outro dia. Não precisamos necessariamente ser assim, para refletir a sua imagem física.
mas devemos em nossas almas refletir a imagem do Espírito Santo, a imagem de seu Espírito e seu modo de vida. Vocês estão entendendo, irmãos? Aleluia. Eu não creio que ser um cristão consiste em se unir à igreja ou o credo. Eu creio que o reflexo de Jesus Cristo no ser humano, pois nós somos seus membros, os membros do seu corpo, e nós carregamos a sua imagem, dizem as Escrituras. Agora, que tipo de imagem ele era? Ele não veio para ser um dom a alguém, embora que ele fosse, mas ele veio como um servo. Ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Nosso texto nesta noite reflete o que ele era, o que era ele. É isto que o faz grande, ao meu ver. Embora sendo o próprio Deus da eternidade, o próprio Deus que criou os céus e a terra, e quando ele veio aqui, ele tomou a posição mais baixa, o trabalho mais indesejável que alguém poderia ter, que era um serviçal, lavador de pés. Vê? Oh, irmãos, você pode imaginar isso daí? Que exemplo que Jesus deu para nós? O próprio Deus, eu sempre gosto de meditar nisso, irmãos. O próprio Deus, lá diante dos seus anjos, Isaías fala sobre isso no capítulo 6. Ele contemplou a glória de Deus ali, o Senhor assentado no seu sublime e alto trono, sendo adorado dia e noite. Santo, 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 3 vezes santo é o Senhor. Esse Deus cheio de glória. E na mensagem, um super sinal, o Mombrana diz: você vê esse Deus todo-poderoso, cheio de glória, ele descer os corredores celestiais e vir aqui à terra, tornar-se carne. O próprio Deus, irmãos. Ele não enviou um outro Deus, não. Aleluia. A Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça a vida eterna. Não é um Deus enviando outro Deus. Temos que ter a revelação e saber que é o próprio Deus, que ele se fez carne. Paulo diz em Timóteo capítulo 3, versículo 16, grande é o mistério da piedade, Deus se manifestou em carne. Agora ele descer a essa terra, nascer lá numa manjedoura, crescer como um menino cresce. O profeta Deus diz ali na mensagem do super sinal, quando ele abria aquela boquinha sem dente, chorando ali na manjedoura, era Jeová chorando naquele momento. Quando ele estava com 12 anos, no meio dos doutores da lei, sem cursar uma faculdade, sem ir em uma escola, mas entre doutores ali, sendo interrogado, admirado por aqueles grandes homens da lei, homens que conheciam a lei mosaica de fio a pavio, e ficaram embaraçados, como pode esse menino de 12 anos? Mas ali estava cumprindo Isaías, o Espírito do Senhor Jeová me ungiu. Ali estava ungido de Deus. Não era somente Jesus, literalmente, mas era o Pai trabalhando desde pequeno ali. Ele falou disso mais tarde. Oh, irmãos, que coisa tremenda. Agora ele descer os corredores celestiais, vir nascer, vir a este mundo, crescer, dar comida para aquele que não tinha comida, ressuscitar mortos, curar os enfermos, e depois levar o nome do quê? Tantos nomes pejorativos, nomes blasfemos, ser chamado de demônio. Oh, meu Deus, que Deus tenha misericórdia. Olha, irmãos, veja só, esse Deus descer. Por isso que eu creio, irmãos, quando eu estou lavando o pé do meu irmão, quando a irmã está lavando o pé da sua irmã, ali não é você, você está lavando o pé de Jesus. Você crê nisso, irmãos? É os pés de Jesus. O profeta de Deus pregou a mensagem, ele falou, Deus em morfe. O que é Deus em morfe? É Deus mudando de máscara.
Vê? O Deus Todo-Poderoso, aquele Deus Jeová, que Deus na realidade Ele é Espírito. Aleluia! São João 4:24 diz que Deus é Espírito. E importa que os verdadeiros adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Então o grande Jeová é Espírito, não pode ver. Ninguém pode ver Deus como Espírito. Então para ver Deus, teria que ver no Filho. Jesus disse, quem vê a mim vê o Pai. Aleluia. Então Jesus era o tabernáculo de Deus. Jesus era a manifestação do Deus. Paulo diz em Colossenses 2:9, nele mora corporalmente toda a plenitude da divindade. Tudo que é Deus foi derramado em Jesus Cristo. E Colossenses 1:15, ele é a imagem do Deus invisível. Vê? Então, irmãos, esse Deus, ele é tão grande, ele se tornou tão pequeno. Nós dizíamos, não sei se foi ontem ou hoje, acho que hoje de manhã, e dizia, o grande Deus, na forma do Espírito Santo, ele está no céu? Eu vi um comentarista fazer essa pergunta para um teólogo, eu amei isso daí. Se alguém mostrar diferente, eu retiro, retrato o que eu vou dizer. Mas ele dizia, Deus, ele não está no céu. Sabia disso? Mas o céu está em Deus. Porque se Deus estivesse no céu, ele seria limitado. Mas não, como ele é um Deus, Jeremias disse que ele é um Deus que enche os céus e enche a terra, então o céu está em Deus. Agora, claro, como filho de Deus, como corpo de Deus, ele está no trono, isso não é indiscutível. Mas para provar que é o próprio Deus, São João 3, o versículo 13, ele diz assim, Jesus aqui na terra diz assim, ora, ninguém subiu ao céu, senão o que do céu desceu, o Filho do homem que está no céu. Então ele dizendo que o Filho do homem que estava aqui na terra, ele disse que ao mesmo tempo está é verbo passado, presente ou futuro? Presente, está no céu. Porque como homem, ele era limitado, estava ali, mas como Deus, ele enche os céus e enche a terra. Então é Deus em morfe. Como eu estava dizendo, se é Deus em morfe, hoje é Deus em você. Oxalá que eu possa ver em cada irmão, em cada irmã, Cristo, a imagem de Cristo. É Cristo ali no Mão Valério, dirigindo a van, guardando, livrando os perigos, que é uma responsabilidade muito grande, né, irmão Valério? Com aquela van. O irmão João ali no serviço dele, a irmã fazendo o bolo lá, e tal, os irmãos pedreiros, o irmão Joaquim colocando petróleo para o pessoal lá. É Cristo trabalhando, é Deus em morfe, é Deus caminhando em dois pés novamente. Vê? E quando no dia da ceia eu lavo o pé do meu irmão, você, irmã, lava o pé da sua irmã, não como tradição, mas com revelação. Você sabe que o lava-pés, o Mombrana diz, que é um símbolo de limpeza do Espírito Santo. É um ato que nem todos podem fazer. É por isso que muitos, você vai lavar o pezinho hoje, zombam. Não é para eles mesmo. Não é para eles, deixe que zombe. Mas isso está nítido, está claro no Velho Testamento, no Novo Testamento, Jesus, Deus encarnado, lavando os pés dos seus apóstolos. São Paulo dando essa instrução, se lavou os pés aos santos. Então os santos lavam o pé. Vê? É para todos aí, irmãos? Não. É Deus em morfe. Deus repartindo. Oh, que coisa. Vamos lá para São João, Evangelho de São João, capítulo 1. Olha só. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Vê? Preste bem atenção. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Vamos pular na frente, verso 14.
E o verbo que era Deus, não um dos deuses, como os testemunhos de Jeová dizem, com letra minúscula, Deus com letra minúscula, não. O grande Jeová, o verbo que era Deus, se fez carne e habitou entre nós. E você sabia que o mundo foi feito por Jesus? Vocês sabiam disso? Sim, leia ali São João capítulo 1, falando com o que foi feito o mundo, irmãos. Olha só, eu nem pensava de discorrer esse assunto nesse ponto aí, mas Deus está levando, seja feita a vontade do Senhor. Vamos lá, vamos ver. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então nós sabemos que o verbo é Jesus, hoje, né? Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, quer dizer, sem Jesus, sem Ele, nada do que foi feito se fez. Você está vendo? Então quando se fala, Jesus estava com o Pai lá no princípio, eu creio que Jesus estava com o Pai, sim, senhores. Ele próprio disse, São João 17, quando ele orava, dizia, glorifica, ó Pai, com aquela mesma glória que tinha junto de ti, antes da fundação do mundo, lá na eternidade atrás. Agora temos que ter revelação, quem era Jesus lá no princípio. A religião diz que ali estava a trindade de pessoas. Não, ali estava uma trindade de ofícios. Preste atenção, o que Deus usou para que viesse a existência a luz? Olha só, e disse Deus, haja luz, e houve luz. O que saiu da garganta de Deus, dos pensamentos de Deus? Porque uma palavra é um pensamento expressado, correto, irmãos? O profeta ensina isso. O que saiu da garganta de Deus, o pensamento eterno de Deus? O Logos, a palavra. Então essa palavra que saiu de Deus foi aquele Logos, foi aquela parte de Deus. Era Jesus ali, irmão, na forma de palavra, era o verbo. Olha só, no princípio era o verbo é palavra, e o verbo estava com Deus. Com quem está a palavra nesse momento? Se amanhã vocês ouvirem uma gravação dessa mensagem aí, e não ouvir a minha imagem, só a gravação, você fala, essas palavras aí, quem que é essa palavra aí? Isso aí é o irmão Ezequiel, o pastor Dani que está falando. Mas essa palavra faz dele um segundo homem? Um segundo Deus, uma segunda pessoa? Não, a palavra e o pastor Anani, a palavra, o irmão Valério, é um. Por isso Jesus disse, eu e o Pai somos um. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, irmãos, a primeira coisa que Deus criou foi o Filho. E o Filho, no sentido espiritual, é a palavra, é o Logos de Deus. Por isso Jesus disse, eu saí de Deus e volto para Deus. Você está entendendo? É Deus em morfe, Deus mudando de máscara. Então por isso que São João diz aqui, olha, o evangelista João testificou e disse assim, que todas as coisas foram feitas por Ele, falando de Jesus, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então a ferramenta, vamos usar um português muito baratinho aqui, muito, não diria barato, mas muito simples. A ferramenta que Deus usou para fazer vir à existência foi o quê? Foi a palavra. Ali estava Jesus. Vocês estão entendendo, irmãos? Vamos mais uma palavrinha aqui, em Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, eu creio que o versículo... Glória a Deus. Colossenses. Colossenses, quero achar aqui, onde está Colossenses. Louvado seja o nome do Senhor. Colossenses capítulo 1. Olha. Colossenses capítulo 1, e o versículo 15, eu vou repetir o que eu disse já hoje, ele é a imagem, falando de Jesus, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Falando de Jesus, porque nele foram criadas
todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, seja tronos, sejam dominações, seja principados, seja potestade, tudo foi criado por Ele, por Jesus e para Ele. Então é onde que os trinitarianos, eles erram, irmãos. Vem o espírito do catolicismo, né? Fala, o Filho, Jesus estava com o Pai lá no princípio, e não tem como discutir, o próprio Jesus orou e disse. É uma verdade, só que temos que ter revelação, como eu disse, quem era Jesus lá no princípio? Jesus era o Logos de Deus, era a palavra de Deus. E esse Logos, essa palavra de Deus, ele se manifestou, ele se fez carne. Se fez carne porque não era carne. É claro que Deus é todo-poderoso, é criador. E ele pode manifestar da maneira que quiser, mas ele não foge daquilo que ele traçou e que ele disse. Ele disse que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E isso cumpriu. 700 e poucos anos Isaías falou e cumpriu em Jesus, lá em Belém. Agora, veja só, ele, nesse meio aí no Antigo Testamento, ele fez ali um corpo teofânico ali, ele apareceu para Abraão. Vocês lembram disso? Ele apareceu para Abraão como um homem, comendo bolo, bebendo leite. Vocês lembram disso? Abraão, quando viu, teve a revelação, Elohim, traz um pouco de água aqui, vamos fazer um lava-pé aqui. Eu creio que é Gênesis capítulo 18. E depois você vai lá em Gênesis, eu creio que, se não me falha a memória, capítulo 15 ou 14, por ali você vai encontrar Melquisedeque novamente, uma figura perfeita de Cristo, dando a ceia para Abrão. Não era nem Abraão ainda, era Abrão, que tinha acabado de vir de uma grande peleja. Vocês estão entendendo, irmãos? Então era Deus ali formando os 16 elementos. Ele é criador, ele faz o que ele quer, irmãos. Quando ele aparecia, ele tinha que aparecer num corpo teofânico, ou ele podia fazer um corpo ali e entrar ali. Porque Deus, como espírito, irmãos, ele tem que usar alguém para trabalhar. O Mombrana chega a dizer, parece até meio forte, mas o Mombrana chega a dizer assim, até Satanás. Você pensa que Satanás é ruim? Satanás não é ruim, irmãos. Na forma do espírito. Porque Satanás é espírito também. Satanás, ele se torna ruim quando ele entra na pessoa. Aí a pessoa bebe, a pessoa rouba, prostitui, mente, falsifica dinheiro. Todos os atributos de Satanás estão ali. Ali é Satanás encarnado. Mombrana diz assim, quando Jesus estava na terra, era Deus encarnado. Quando Judas estava na terra, era Satanás encarnado. Vê? Aleluia. Então nós temos a revelação hoje, porque o ouro está sendo batido para nós. Está sendo batido, tem tirado tudo que é religião, tudo que é teologia, tudo que é pensamento do homem. Tudo que aparenta ser, mas sabemos que não é. Não tem que gritar, nem tudo que brilha é ouro. Cuidado com o ouro do tolo, pode enganar. E Jesus disse que, se possível fora, enganaria até os próprios escolhidos. Se não bater com os livros sagrados da palavra de Deus, irmãos, não é ouro puro, viu? Mas tem que ser batido com o martelo do evangelho. A palavra de Deus diz, prega o evangelho, pregar o evangelho. Pregar, quando você vai pregar um prego, você, principalmente daqueles pregão de caibro, você não chega ali devagarinho e bater. Pregar é chegar e é mirar. E os carpinteiros, esse dia o meu tio, Tião Miranda, disse que ele trabalhou de carpinteiro, ele falou que carpia metade só. Então ele não era bom carpinteiro. Então talvez errou muita martelada, né? Mas o carpinteiro, ele bate com confiança até, e depois parece que não está contente, ele passa a mão para ver se sumiu mesmo com o prego. Então pregar é insistir.
Então, irmãos, o evangelho está sendo pregado. O ouro tem que aparecer. Olha, nós poderíamos estar aqui hoje com essa igreja abarrotada de gente, né? Não estamos desprezando ele, desprezando aquilo, mas o que está acontecendo? O ouro está sendo batido. Oxalá que Deus tenha misericórdia, que eu venha a ser não um ouro de tolo, não venha simplesmente brincar de ser um cristão, mas que possamos ser, como o Mombrando diz aqui, a imagem de Cristo. Você possa refletir Cristo, aonde você passar, alguém poderá dizer, ali vai um verdadeiro filho de Deus, ali vai uma verdadeira filha de Deus. Ou porque hoje está tão modernismo total, irmãos, tem entrado. Olha, que Deus tenha misericórdia. Mas eu creio, irmãos, eu creio, como foi no princípio, assim será no fim. É tempos trabalhosos, é tempos difíceis, mas Jesus disse, tem bom ânimo, eu venci, você também vencerá. Que Deus abençoe, irmãos. Essa é uma pequena palavra que Deus tinha para nós. E vamos lembrar, você é ouro, por isso que você está sendo batido. Batido de um lado, família, trabalho, problema, contas e tantas coisas que vêm, que você pensa, meu Deus, e agora? Lembra que existe uma saída. A saída é o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém.